E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, esse mês para mim foi mês de aporte em fundos imobiliários e eu decidi adicionar alguns fundos imobiliários na minha carteira. E hoje a gente vai fazer a análise completa do VISC11. Vamos pro vídeo. Antes de mais nada, já deixa o like e se inscreve no canal para continuar acompanhando as análises completas que a gente faz aqui dos ativos. E sem mais enrolação, vamos começar. E fica até o final do vídeo que é para ver quantos por cento da minha carteira hoje está em VISC11. A primeira coisa que eu gosto de olhar, como vocês sabem, é a ficha técnica do Fundamentei para a gente conhecer um pouquinho sobre o ativo. Bem, o VISC é um fundo imobiliário criado há 8 anos e está no segmento de shopping centers. É do tipo tijolo, investe diretamente nos imóveis, tem um valor de mercado atualmente de 1,5 bilhão e uma representação de 1,85% do IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários aqui do Brasil. E ele tem uma característica de participação minoritárias em shopping centers em regiões metropolitanas, regiões ali com mais de 1 milhão de habitantes. Seus ativos estão distribuídos atualmente com 97% em imóveis, 2% em fundos e 1% em caixa. O primeiro ponto que eu gosto de falar para analisar um fundo imobiliário é o setor. E bem, o setor de shoppings está bastante prejudicado por conta da crise, a gente sabe disso. Mas eu realmente não acredito que irão deixar de existir shopping centers. A gente já está vendo uma reabertura gradual dos shoppings, mas isso aqui é Brasil, Toda hora vem uma nova onda do Covid, porque a vacinação não anda, os shoppings reabrem, aí vem uma nova onda e aí cai tudo de novo. Tem novas restrições e a economia dos shoppings fecha novamente. Como a gente pode ver aqui nesse próprio gráfico que o VISC bota no seu relatório. Vinha tendo uma retomada aí até o final de dezembro, começo de janeiro, fevereiro já começaram novas restrições e caiu novamente a rentabilidade dos fundos imobiliários desse setor. Mas como eu falei, eu não acredito que isso vai ser o fim dos shoppings. Os shoppings ele tem uma certa função social aqui no Brasil. As pessoas não vão no shopping só para fazer compras. Vão para ficar ali na praça de alimentação, passear, ir para o cinema, enfim, entre outras inúmeras coisas que o povo vai fazer no shopping. Então, eu ainda acredito nesse setor, mas como a maior proteção do investidor na bolsa é a diversificação, eu adicionei mais um FII de shopping na minha carteira com o intuito de diversificar mais, já que é um setor que no momento é um pouco mais arriscado realmente por conta da crise. Bem, o segundo ponto que eu gosto de olhar é a governança. E como a gente já viu até no vídeo do VILG, que é a mesma gestora, a Vinci é uma empresa fundada em 2009 por antigos sócios do BTG. Atualmente a Vinci tem participação em grandes empresas como Burger King, Equatorial Energia, Domino's Pizza, enfim, entre outras, mas não quer dizer que você vai ter participação nesses ativos comprando o VISC, porque o VISC é apenas um dos produtos da Vinci, é um dos fundos imobiliários. E aí a gente pode ver que a Vinci tem um patrimônio de 50 bilhões sob gestão, tem 270 fundos e veículos e tem 34 sócios. A parte do real estate da Vinci, que é a parte que toma conta dos fundos imobiliários, tem mais de 5 bilhões em ativos sob gestão, tem uma equipe liderada por um gestor com experiência de 26 anos de mercado, que já viveu todas as fases do ciclo imobiliário, isso é muito importante. A gente sabe que o setor imobiliário tem fases, tem um ciclo, e um gestor que já viveu todas elas, já tem essa experiência, é muito importante. Tem mais de 650 mil metros quadrados de ABL sobre os seus ativos sob gestão. Tem uma plataforma de RI que inclui relatórios mensais, trimestrais e podcasts, e a plataforma da Vinci realmente é muito boa, é muito explicativa, tá tudo ali muito fácil para quem é investidor ou para quem pretende ser. E a Vinci possui atualmente mais de 300 mil investidores nos FIIs delas que são listados. Então é uma gestora já bem grande, bem conceituada. E bem, eu acho que como ponto positivo a Vinci tem um site muito bem organizado, informações muito bem organizadas e muito bem claras para o acionista. Essa transparência é muito importante. Mas como ponto negativo, os sócios do BTG já foram envolvidos em esquema de corrupção lá atrás. Claro, isso não necessariamente tem algo a ver com a Vinci, já que não são os sócios que administram a empresa, não são os sócios que vão gerir a companhia. Mas
é bom ficar atento. Pelo menos com a Vinci até hoje nunca teve nenhum rolo, então tá bem tranquilo de se investir. E outro ponto que é importante a gente saber é que a Vinci às vezes tem mania de se alavancar, que seria tomar crédito do mercado para crescer de uma forma mais agressiva. Apesar de ser fundos imobiliários, a Vinci ainda consegue se alavancar um pouquinho. Mas isso não é necessariamente um ponto ruim, depende mais da sua gestão de risco e é bom você saber que esse é um ativo um pouquinho mais arriscado do que os outros fundos imobiliários. E bem, vamos lá, o próximo ponto que eu gosto de olhar é o tempo de mercado. E como a gente viu na ficha técnica, o VISC é um fundo que começou em 2013, ou seja, já possui 8 anos de mercado, então tá bem tranquilo. Se até hoje não deu nenhum rolo, provavelmente não é agora que vai dar. O próximo ponto que eu gosto de olhar é a quantidade de imóveis, e o VISC tem atualmente 15 imóveis distribuído em 10 estados, então é um número bem interessante, ele está bem diversificado. É importante que os fundos imobiliários tenham vários imóveis, porque imagine se um inquilino sai, se um shopping fecha. Um fundo com 15 imóveis não vai sentir um impacto muito grande, mas imagine um fundo que só tenha um imóvel e esse imóvel fecha. Você perde toda a renda do fundo. Então é muito importante olhar isso, eu gosto sempre de olhar isso. 15 imóveis está ótimo, está de bom tamanho. E como a gente pode ver, o VISC ele tem uma participação majoritária, né, em apenas uns 4 ou 5 imóveis. O resto todos são participações minoritárias ali entre 5, 10, 30%. Então essa é uma das políticas do VISC, que não é necessariamente algo bom ou ruim, é apenas uma característica para a gente saber onde é que a gente está investindo, né? O próximo ponto que eu gosto de olhar é a distribuição geográfica. E como eu falei, o VISC está distribuído em 10 estados. São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, entre outros. A sua maior rentabilidade hoje vem do estado de São Paulo, que representa 39%, mas diante da crise também não dá para ter certeza 100% desses números aqui, já que alguns shoppings podem estar em restrições em alguns estados, em outros não. Então não dá para saber. Claro que o normal é sim ter uma receita maior de São Paulo, mas são números que a gente vai poder confirmar 100% depois da crise. De qualquer forma, a ideia aqui é estar diversificado e está muito bem diversificado o VISC com 10 estados, 15 imóveis em 10 estados, né? Então a distribuição geográfica também bem tranquila. Não está muito concentrado em uma região só. O próximo ponto que eu gosto de olhar são os inquilinos, né? São um portfólio ali. Nesse caso, como são shoppings, não tem inquilinos diretamente, são os administradores dos shoppings que tomam conta. Mas a gente pode olhar a receita por ativo nesse caso. Então, basicamente, essa é a distribuição da receita por cada ativo, por cada shopping, e está muito bem diversificada essa receita, né? O maior ativo tem 18% e o segundo maior 14%. O resto está muito bem distribuído entre os outros ativos. Então, bem tranquilo para se investir no VISC, que passa no meu critério também. O próximo ponto que eu gosto de analisar são as taxas. Lembrando que fundos imobiliários ainda assim são fundos e paga taxas. Então, você paga uma taxa de administração, em alguns fundos taxa de performance, que eu particularmente não gosto. E eu achei um pouquinho cara a taxa do VISC, que é de 1,05%. Se a gente for comparar com outros fundos do mesmo setor, como o HGBS, por exemplo, a taxa é de 0,6%, quase metade, né, do VISC. Então, eu prefiro, particularmente como o VISC, que tem uma taxa de administração um pouco mais alta, mas pelo menos não tem taxa de performance. E um ponto que eu achei muito legal no VISC é que, de acordo com um fato relevante que saiu no dia 30/7, o gestor voluntariamente decidiu reverter ao fundo uma parte da taxa de administração, já que nesse período de crise, né, os shoppings com essas restrições não estão performando muito bem. Então o gestor decidiu reverter ali para o fundo aproximadamente 30% da taxa de administração. Isso é um sinal muito bom de governança, tá? De boa governança. Então, por esse ponto aqui, eu já achei muito interessante. Apesar da taxa ser um pouquinho alta, pelo menos não tem taxa de performance, e o gestor, diante dessa crise, reconhece e baixou um pouquinho ali, reverteu um pouco da sua renda da taxa de administração. Então, muito legal isso aqui. O próximo ponto que eu gosto de analisar é a taxa de vacância. É quantos % dos imóveis estão sem aluguel, estão sem inquilino. O máximo aceitável seria em torno de uns 20%. E a taxa de vacância do VISC está em 8,5%, que é uma taxa de vacância relativamente aceitável, não é uma taxa de vacância boa. Mas o problema não é a vacância em si, o problema é a restrição, né? Não adianta o inquilino estar lá se está tudo fechado e seu inquilino não está ganhando dinheiro e, consequentemente, os shoppings, os administradores dos shoppings vão ter que bonificar esses aluguéis, vão ter que negociar, vão ter que liberar alguns meses de aluguel para os inquilinos. Então, de qualquer forma, mesmo a taxa de vacância estando boa relativamente, a gente sabe dos problemas das restrições. Então, é um indicador que no momento
não dá para ter muita base. Mas vamos continuar acompanhando os próximos meses. Eu acredito numa melhora da economia quando a vacinação começar a ganhar impulso e a economia, consequentemente, vai junto, né? O próximo ponto que eu gosto de olhar é o dividend yield. E como a gente pode ver, o dividend yield vinha entrando numa retomada, saiu ali de 18 para 30 para 48, 0,51%, já estava pagando mais do que 0,5% e com as novas restrições começou a cair de novo, né? Então, atualmente está em torno de 0,32%. É um dividend yield bem tranquilo, mas não é algo que dá para se analisar também no momento, né? Como eu falei, os shoppings estão em restrições e não dá para ter como base o dividend yield agora, já que os administradores dos shoppings têm que renegociar com lojistas, têm que dar descontos, então normal. Eu prefiro que seja descontado o dividend yield agora, mas que não percam os lojistas, né? Que os shoppings realmente negociem e quando a economia voltar, tudo volta ao normal. Por fim, é importante olhar a liquidez. Claro que como acionista de longo prazo, a ideia é não vender meus ativos nunca, é ser buy and hold na veia, fiel, seguir ali a estratégia do buy and hold e não vender. Mas ninguém sabe o dia de amanhã, vai que eu precise vender os meus ativos, vai que eu preciso desse dinheiro urgentemente. É bom saber se eu consigo vender, se eu consigo pegar esse dinheiro rápido, ou seja, se eu tenho liquidez. E a liquidez do VISC é bem tranquila, tem uma média de volume de negociação de 3,5 milhões por dia aproximadamente. Então, se você não for vender ou comprar mais do que isso em um dia, sem grandes problemas. E bem, pessoal, eu investi no VISC esse mês, como eu falei, a título de uma diversificação maior nesse setor, já que é um setor que está passando por um pouco de problema, já que é um setor que está complicado nesse momento, mas que eu acredito que futuramente vai ser muito bom. Vai ser um setor muito bom, vai continuar sendo um setor muito bom como ele sempre foi. E como prometido, atualmente eu possuo 2,4% da minha carteira total global no VISC, e se a gente for olhar a minha carteira apenas de fundos imobiliários, tem em torno de 8,8% alocado no VISC 11. E pessoal, se você não curtiu esse vídeo até agora, curte, o que é que você está esperando? Curte logo esse vídeo, se inscreve no canal que vai continuar saindo análise de vídeos. E acho que o mês que vem vou investir em REITs e provavelmente eu coloco em novos REITs. Então vai ter análise de novos REITs aqui para vocês. Se inscreve para não perder. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.